Neemias, lá no Velho Testamento, depois de Samuel, depois de Crônicas, Esdras. Todos acharam? Capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleve, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, que são teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todo nós nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, o teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis, e então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Amém. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, por essa responsabilidade de anunciar a palavra do Senhor. E nós já ouvimos aqui sobre o livro de Neemias na quarta-feira, quando o presbítero Antônio Carlos trouxe uma palavra abençoadora para a nossa vida, né? E quando ele começou a pregar na quarta-feira, já era um tema que já estava proposto no meu coração, né? Creio que seja de Deus. Deus, portanto, está falando com a igreja acerca de restauração, de edificação, começar de novo. Então, meu convite nessa noite é para que você realmente esteja atento àquilo que Deus quer falar ao nosso coração. O livro de Neemias é um livro que não é nem muito lido, né? Talvez poucas mensagens nós temos ouvido deste livro, mas ele traz uma história maravilhosa e apresenta princípios bíblicos que nós podemos aplicar para a nossa vida. E nós vemos aqui em Neemias, esse fato vai acontecer por volta do ano de 445 antes de Cristo. Então, uma história muito antiga, mas que ela se encaixa perfeitamente à nossa realidade, porque estamos falando aqui de Neemias, um homem que estava no cativeiro. Então, nós conhecemos a história da Bíblia, que o povo de Israel, em razão da desobediência, foi levado cativo para a Babilônia. Mas o Império Babilônico ele também estava em derrocada,
E quem assumiu depois da queda de Babilônia foi o Império Medo-Persa. E é nesse momento que nós vemos aqui Neemias, que provavelmente tenha nascido no cativeiro, mas ele guardava no seu coração as lembranças que talvez seus pais, seus parentes haviam contado de Judá. Que uma terra que um dia estava edificada, havia adoração no templo, havia um serviço a Deus, mas que agora estava passando por uma situação de miséria e desprezo. Então Neemias, ele era copeiro do rei. Então vocês imaginam que para ser um copeiro do rei, tem que ser alguém de alta confiança. Porque o copeiro do rei é aquele que experimenta o vinho do rei, é o que experimenta aquilo que o rei vai comer. Então uma pessoa como essa tem que gozar da alta confiança do rei. Principalmente naquela época em que esse rei ele dominava todo o Oriente. Então o rei Artaxerxes é chamado, né? Ele dominava todo o Oriente, portanto era uma figura importante naquela sociedade. E Neemias, ele é colocado então nesse cargo e goza da confiança do rei e tem liberdade ali no palácio, né? Para, inclusive, orientar o rei talvez em algumas questões de guerra, questões políticas. Mas ele recebe uma notícia de seu irmão Anani, que vem lá de Judá, e traz más notícias sobre Jerusalém. Então ele se preocupa lá com os seus antepassados, né, de onde nasceram os seus pais, pergunta para Anani, e Anani relata, olha, a cidade está numa miséria terrível, um desprezo, o muro está fendido, as portas foram postas a fogo. Então, uma verdadeira miséria. O nosso povo lá está em verdadeira miséria e desprezo. Então, nós podemos voltar e imaginar a cena que Neemias contempla, né, de uma cidade que foi tão importante no Oriente, e por que não dizer do mundo, né? Por quê? Porque foi ali que Deus revelou a sua vontade ao povo de Israel, ali que Deus usou homens para anunciar palavras, foi ali que Deus deu vitórias ao exército de Israel, mas que agora, pela desobediência, estava numa situação calamitosa, terrível. Irmãos, o povo mais de serviço dura que nós vemos na terra é o povo de Deus. Porque o povo de Deus conhece a palavra, conhece a revelação do Senhor, mas insiste em errar. E isso aconteceu várias vezes com Israel. Israel, por muito tempo, deu cabeçada, conhecendo os mandamentos de Deus, conhecendo a revelação de Deus, optava sempre por um caminho errado. E Deus, na sua misericórdia, permitia que Israel passasse por alguns apuros. Mas assim que Israel clamava, Deus, pelo seu grande amor, ele movia a situação para que Israel se colocasse numa situação melhor. E não vai ser diferente aqui nessa história. Eu creio que já seja tudo providência de Deus o fato de Neemias ser o copeiro do rei. Deus é soberano. Deus ele domina sobre todas as coisas, né? O coração do rei, diz a Bíblia, está nas mãos do Senhor. Então, quando Deus age, ninguém pode impedir. E aqui, Neemias, estando nessa situação, nessa posição privilegiada, ele recebe a notícia e, sobretudo, é um homem que não ignora, né, o valor das coisas de Deus, porque ele poderia estar muito bem tranquilo, né, confortável, porque ele estava no palácio, gozando da confiança do rei, mas ele se abate por aquela notícia, porque é alguém que está preocupado com a obra de Deus. Ele se abate com a notícia e a Bíblia fala que ele chora, ele se lamenta por vários dias e passa a jejuar e a orar. Irmãos, nós estamos numa época em que a tecnologia tem se avançado, muitas novidades. Hoje tem muitas coisas que eu não consigo mexer, né? Tem tanto celular novo, né, que se você pegar na mão você não consegue operar, porque é complicado para quem está um pouco mais afastado dessa tecnologia.
Mas, mesmo com todo esse avanço tecnológico, com esse crescimento tecnológico, a única coisa, irmãos, que move o coração de Deus para a nossa vida é a oração. Não existe outro caminho para nós nos comunicarmos com Deus a não ser pela oração. Mas parece que há no meio do povo um comodismo grande quando se fala em oração. Parece que nós colocamos um peso naquilo que nós chamamos de oração. E na verdade a oração é aquilo que traz alívio para nós quando estamos em angústia, né? Quando você está angustiado, perplexo, numa situação difícil, e você coloca o seu coração diante do Senhor, é Ele que traz o alívio, por meio do Espírito Santo que habita em nós. E Neemias é alguém que conhece essa realidade, porque quando ele recebe a notícia, diz a Bíblia que ele começa a orar. E ele reconhece a grandeza dos céus. Lá no versículo 5 ele fala: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam. Deus, irmãos, guarda a aliança que Ele fez conosco. Deus é benigno para conosco. Basta para isso nós o amarmos, nós guardarmos os seus mandamentos, guardarmos a sua palavra. Por isso que o Salmo diz: lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos. Quem anda segundo a palavra de Deus não é enganado. Quem anda segundo a vontade de Deus não é confundido. Mas hoje nós temos um comodismo tão grande que falta na nossa vida a oração, que falta na nossa vida a meditação na palavra de Deus. Se eu perguntasse aqui hoje, quantas pessoas leram a Bíblia nessa semana, eu acredito que poucos levantariam a mão se fossem sinceros. Ou se eu perguntasse ainda, alguém ficou aqui um dia sem ler a Bíblia? Eu creio que muitos, levantariam a mão: puxa, eu não tive tempo. E o tempo é uma questão que tem realmente roubado essa comunhão com Deus, esse momento de oração, de leitura da palavra com Deus. Mas quem faz as prioridades somos nós. Nós temos muitas correrias, mas quem faz a prioridade em nossa vida somos nós. Então nós precisamos valorizar aquilo que é mais importante para nós. Se o reino de Deus ainda continua sendo prioridade, nós precisamos buscar a Deus todos os dias. Assim como a nossa família é importante, nós precisamos abrir mão de muitas coisas para estar ao lado da nossa família. Assim como fizemos essa noite, abrimos mão de algo para estar aqui na igreja, para ouvir a palavra de Deus. E Neemias demonstra essa renúncia, porque ele passa então a orar. A Bíblia fala no versículo 6 desse capítulo: ele ora dia e noite, e ele ora uma oração humilde, porque ele passa a confessar os pecados de Israel. Ele admite que aquela situação tem uma causa, é o pecado. Diferente de nós, que muitas vezes queremos arrumar um culpado para a nossa miséria. Nós queremos sempre achar alguém que seja responsabilizado pelas nossas falhas. Neemias, ao contrário disso, ele se coloca no lugar de quem realmente sabe que Israel errou o alvo. Isaías passa então a orar a Deus, admitindo que eles se corromperam contra o Senhor, que eles deixaram de guardar os juízos de Deus, e ele lembra nessa oração da promessa do Senhor, que quando houvesse arrependimento, Deus voltaria novamente o seu rosto para o povo de Israel. Eu não sei a maneira como você chegou aqui nessa noite. Talvez você chegou aqui pesaroso, pesado, sentindo-se culpado. Talvez porque você esteja notando na sua vida essa distância de Deus. Mas a Bíblia fala para nós que Jesus Cristo, Ele nos traz a paz. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É Ele que traz a reconciliação com o Senhor. Hoje nós temos livre acesso a essa graça. Naquela época, Neemias, ele não conhecia essa revelação que nós temos hoje. Esse privilégio que temos hoje era um fato que Neemias desconhecia. Mas ele conhecia a grandeza e a graça de Deus. E ele passa a orar ao Senhor. E na sua oração ele pede para Deus: olha,
dá graça a esse rei, dá graça a esse rei, para que eu ache graça perante ele. E lá no capítulo 2, a Bíblia fala que no mês de Nisan, olhando o calendário judaico, no momento em que Neemias recebe a notícia, até o momento em que o rei vai perceber que ele está triste, há um lapso de tempo de 4 meses. Então, durante esses 4 meses, eu creio que Neemias tenha orado insistentemente por Israel. Estava estudando uma estratégia para que ele fosse usado por Deus para fazer alguma coisa em prol lá de Judá. 4 meses depois, capítulo 2, ele entra na presença do rei. E o rei percebe que ele está triste. Lá no capítulo 2, versículo 1. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele. E eu peguei o vinho e o dei ao rei. Porém, eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, se você não está doente? Então, quando Neemias entra na presença do rei, o rei olha para ele e fala: esse homem está triste. Ele não é assim? Ele sempre entra aqui diferente, alegre. Mas aquele dia, Neemias chega triste diante do rei. Talvez ele já não conseguia mais suportar aquela tristeza. Todos nós passamos, irmãos, por momentos de dificuldade. Todos nós temos tristeza em nossa vida, por aquilo que era para acontecer e não aconteceu, por algum problema familiar, por algum problema profissional, por uma enfermidade. Jesus falou: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus, ele nos incentiva a manter o nosso ânimo, a nossa fé, mesmo diante das adversidades. E Neemias, quando entra diante do rei daquela maneira, o rei percebe isso, e parece que Deus já começa a ouvir a oração dele, porque o rei pergunta: não é isso tristeza não de coração? E ele ficou, eu temi sobremaneira, diz a Bíblia, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria o meu rosto triste, se a cidade dos meus pais está assolada? E o rei disse para ele: olha, pede o que queres, agora. Então o rei olha para Neemias, diante daquela dificuldade, e fala: pode pedir o que você quer agora. E Neemias, vocês vão olhar aqui, que naquele momento, antes de falar com o rei, ele faz uma rápida comunicação com Deus. Olha lá no versículo 4. E o rei me disse: o que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu. Então, no momento do diálogo com o rei, ele coloca Deus naquela conversa. Ele se recorre ao Senhor. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envie ajudar. Tudo o que ele queria, que o rei desse uma oportunidade de ele ser usado para restabelecer, para reedificar Judá. Irmãos, é muito bom quando os nossos sonhos também são os sonhos de Deus. Se você entrou aqui nessa noite com algum sonho, você precisa fazer uma avaliação se esse sonho, ele também é um sonho de Deus para a sua vida. A Bíblia fala que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Tem muitas coisas que nós pensamos que são boas, mas na verdade elas são um laço para a nossa alma. Mas existem orações que nós fazemos a Deus e nós temos certeza que é da vontade do Senhor. E aqui Neemias, ele está pedindo o quê? Em prol da obra de Deus. Ele queria ser alguém usado para ser enviado a ajudar e fazer uma grande obra de reconstrução. E para isso, ele se coloca à disposição e o rei autoriza. E ele pede mais: olha, rei, mas se realmente vai me enviar, então me dê também cartas, para que eu passe pelas províncias, né? E eu estando com essas cartas, eu vou ter livre passagem. Nós vemos aqui até uma preocupação ambiental, lá no capítulo 2, versículo 8.
Como também me deu uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa. Então ele pede para que o rei dê uma carta, para que ele leve essa carta a Asaf, que era o guardador da floresta, era a polícia ambiental da época, porque ele quer derrubar árvores para que essa madeira seja utilizada na obra que ele pretende realizar lá em Judá. Então nós vemos aqui que Neemias é sobretudo um estrategista. Aqueles 4 meses ele teve para orar e para bolar um plano para realizar a obra de Deus. Talvez você esteja perguntando nessa noite, o que isso tem a ver comigo? Não é verdade? O que essa história de Neemias, que é tão antiga, né, tem a ver com a minha vida, com o meu problema aqui hoje? Eu entendo, irmãos, que na igreja, porque Deus tem falado sobre isso, na quarta-feira, tem falado hoje, há famílias que precisam passar por um processo de reconstrução. Há pessoas na igreja que precisam passar por um processo de reconstrução da fé. Há pessoas na igreja que precisam passar por um processo de reconstrução na sua vida espiritual. E hoje nós estamos aqui diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus Cristo. E Ele nos dá nessa noite material, Ele nos dá nessa noite toda a infraestrutura para que seja iniciada hoje uma grande obra em nossa vida. Talvez você entrou aqui nessa noite abatido por aquilo que tem afligido a tua alma. Mas hoje Deus apresenta a você ferramentas para você começar de novo. E quando você começa com Deus, irmãos, tenha certeza que a bênção é garantida. Qualquer empreendimento que nós fazemos com Deus, nós temos bênção garantida. Neemias, ele recebe ainda de graça, né? Sem pedir, lá no versículo 9 do capítulo 2. Então fui aos governadores além do rio e lhes dei cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo capitães do exército e cavaleiros. Olha que bênção, né? Aquilo que entristecia o coração dele deveria ser para ele agora um motivo de muita alegria. Porque a oração que Neemias fez durante esse período estava sendo respondida. Aquele rei, que era um rei gentil, estava sensibilizado pela causa de Neemias e estava enviando cartas aos governadores, estava enviando madeira, estava enviando capitães do exército para o escoltar e cavaleiros. Talvez ele não imaginava que ele receberia tantas coisas de Deus. A Bíblia fala, irmãos, que Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Tudo aquilo que você pede de Deus é pouco se você pensar na grandeza do Senhor. Mas a Bíblia fala que nós temos que pedir para não gastar em nossos deleites. Pedis e não recebeis, porque vocês pedem para gastar em seus deleites. Então a nossa vontade, ela tem que estar alinhada com a vontade de Deus. E quando eu entendo isso? Quando eu tenho comunhão com o Senhor, quando eu tenho afinidade com a palavra de Deus. Por isso que Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra de Deus, ela é vida para nós. Porque ela é que dá norte para as nossas atividades, para as nossas ações no dia a dia. Sem a palavra de Deus, nós estamos fadados a um insucesso, estamos fadados à miséria, como o povo de Israel naquela época. E Neemias, então, ele vai para Judá. E diz a Bíblia que quando ele chega lá em Judá, versículo 13, lá no capítulo 2, e de noite saí pela porta do vale e para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo e contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Então, quando ele chega naquele lugar, no versículo 12 diz que ele chegou lá à noite, ele se levantou à noite e foi para lá para olhar, ele vai analisar aquela assolação, aquela destruição, ele passa então a
elaborar o seu plano. Até então não havia falado com ninguém. E ele começa talvez ali já a montar uma estratégia de como começar as atividades. Eu não sei se vocês já mexeram com reforma. Olha, mexer com reforma não é fácil. Não é verdade? Eu não estou mexendo com reforma em casa, mas lá no meu trabalho, nós somos responsáveis por uma reforma que está sendo realizada. E olha, mexer com reforma quando você está dentro, é uma sujeira, é uma bagunça, arruma uma coisa, quebra outra. Não é fácil. Tudo é mais fácil quando você começa do zero. Quando nós começamos nosso relacionamento com Deus do zero, puxa, as coisas eram, parece que bem mais fáceis, né? Agora, quando há um esfriamento na fé, parece que as coisas se tornam mais difíceis. Quando você começou lá o teu casamento, parece que as coisas eram mais fáceis. Mas hoje que talvez você esteja vivendo por momentos de dificuldade, para você fazer uma reforma no seu casamento, parece que é difícil. As coisas, quando começam do zero, irmãos, são bem mais fáceis do que as coisas que precisam de uma reforma. E Neemias, ele se vê diante dessa situação. Ele reconhece o problema, mas ele revela aquelas pessoas que eles iam começar a trabalhar. Versículo 17. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém e não sejamos mais um opróbrio. A primeira coisa que deve acontecer na vida de quem está passando por um grande problema é reconhecer o problema. Como fez Neemias. Ele saiu à noite, olhou, a coisa realmente está feia. Se você tem um problema nessa noite, você precisa reconhecer que esse problema existe. Porque muitas vezes nós queremos tapar o sol com a peneira, irmãos. Não adianta você colocar um band-aid em algo que está infeccionado no seu corpo. Você vai tampar, mas não vai resolver. Nós temos que ir na causa. Então, se tem algo infeccionado lá no teu corpo, você precisa tratar daquela infecção e ver por que ela foi causada. O band-aid não vai resolver. Então, o primeiro passo para que nós tenhamos vitória é reconhecer o problema. Aquilo que você está passando, você precisa reconhecer. E você não precisa, talvez, falar isso para mim ou para alguém, mas você tem que falar para o Senhor. Porque Deus, a Bíblia diz que Ele está com seus ouvidos abertos para ouvir a nossa oração. A Bíblia fala que Deus está no alto trono, mas está perto daquele que tem um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Deus, Ele está perto daquele que se quebranta diante dEle, daquele que quer realmente confessar a Ele a sua falha, a sua fraqueza, a sua necessidade. E Ele está pronto para nos ajudar, para nos levantar, para nos abençoar. Neemias, depois de reconhecer isso, lá no versículo 18, então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. Neemias, ele demonstra a sua liderança, porque ele consegue convencer aqueles homens lá que estavam em Judá para iniciar a reconstrução, a reedificação dos muros. E é isso que nós devemos fazer, irmãos, como crentes em Jesus. Quantas pessoas não chegam até nós, no nosso dia a dia, lá no nosso trabalho, lá na faculdade, e vêm até nós contar de alguns problemas. Nesse momento, qual que é a nossa atitude? É se conformar com aquele problema? Ou falar para a pessoa: não, olha, Deus vai nos abençoar, eu vou orar por você, eu creio num Deus que tudo pode, Deus pode reverter essa situação. Nós temos que ser essas pessoas. Ou aqui na igreja, projetos são realizados. Ah, isso não vai dar certo. Ou será, não, vamos fazer isso de tudo para dar certo, vamos orar a Deus. Que tipo de pessoa nós somos? Lá no versículo 19, o que ouvindo Sambalate, o Horonita,
e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Quando nós começamos a fazer uma grande obra, irmãos, vem oposições. Lá no teu trabalho, quando você se prontifica a fazer algum benefício, pode ser que algumas oposições se levantarão. Como aqui, Neemias, né? Quando ele começa o seu empreendimento, então já vem lá Tobias, Sambalate, e começam a se opor àquilo. Porque não era do interesse deles. Mas nós, como igreja, temos que ir todos para o mesmo caminho. Nós temos que estar juntos, irmãos. Nós temos que apoiar ao outro. Nós não podemos ser aqui na igreja um tropeço. Se você não puder ajudar, não atrapalhe. Mas é bom que você ajude. Porque quando nós ajudamos na obra de Deus, nós somos abençoados. Então é interessante que nós entendamos o propósito de Deus para a nossa vida. Estou falando de igreja, mas você precisa ser uma bênção lá na sua família. O que está dando errado lá na tua casa? Você já reconheceu o problema? Você já falou com Deus a respeito desse problema? Ou será que você tem sido um tropeço lá para o seu cônjuge? O que tem aumentado esse problema? Toda a família passa por problema, mas é nos problemas que as famílias precisam ser mais juntas, mais unidas. A Bíblia fala que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. A oposição então começa, mais no versículo 20. Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça e nem memória em Jerusalém. Então, quando vier a oposição na sua vida, diga: é o Deus dos céus que me fará prosperar. Porque muitas vezes essa oposição não vem de pessoas, mas vem do inimigo das nossas almas, que vem soprar em nosso ouvido para que nós desanimemos. Mas a Bíblia fala que em Jesus Cristo nós somos mais do que vencedores. A vitória está em nossas mãos, irmãos. Nós temos luta sim, porque senão não teria vitória. Nós estamos numa luta, nós estamos numa guerra. Mas a Bíblia fala que em Jesus nós somos mais do que vencedores. Diga isso quando o inimigo soprar algo na tua vida. Declare que você é servo de Deus e viva isso também. Declare a bênção de Deus lá na tua casa. Lá no capítulo 3 vai ter uma relação de todas as pessoas que participaram dessa obra. Mas no versículo 5 do capítulo 3 tem uma coisa que chama a atenção. E ao seu lado repararam os tecoitas, porém os seus nobres não submeteram ao serviço do seu senhor. Ou seja, duros de coração, não foram humildes, não submeteram à obra do Senhor. E há pessoas assim, o orgulho, a soberba, eles rejeitam em fazer pequenas coisas e por isso deixam de receber grandes coisas do Senhor. Talvez o seu casamento precise de um pequeno estímulo. Talvez você precise reconhecer o quanto o seu cônjuge é importante na tua vida, mas você não fala isso para ele ou para ela. Talvez você precise dizer para o teu cônjuge que você o ama, que você a ama. Talvez seja isso só que ela precisa ouvir. Talvez você precise dizer para o seu filho isso, o quanto ele é importante para você. Talvez você precise visitar o seu pai, a sua mãe. Talvez você precise de realizar algo tão que parece simples, né? Mas que vai trazer um grande benefício para a sua vida. Muitas pessoas não são abençoadas, irmãos, por pequenas coisas que deixam de fazer. Porque a Bíblia fala, olha, que adianta você vir aqui à igreja, apresentar a sua oferta, mas você não está em paz com o teu irmão. Não resolveu nada. Pequenas coisas podem fazer grande diferença na nossa vida. Lá no capítulo 4. Sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira
e ficou muito indignado e escarneceu dos judeus. Irmãos, quando nós começamos a trabalhar para Deus, tenha certeza de uma coisa, que algumas pessoas ficarão iradas. Você que está vindo pela igreja aí pelas primeiras vezes, alguém vai falar, puxa, virou crente, hein? Tá vendo? Já está indo lá dar dinheiro para o pastor. O pastor já fez uma lavagem cerebral em você. Isso é oposição, irmãos. E essa pessoa mal sabe que está sendo usada pelo inimigo. Essa pessoa mal sabe que está sendo usada pelo inimigo. Então essas vozes não podem tirar você do alvo que é Jesus Cristo. Essa zombaria não pode tirar você do alvo que é Cristo Jesus. Lá em Lucas capítulo 14, 28, eu quero ler com vocês, que é uma palavra que nós precisamos registrar na nossa vida. Lucas 14, versículo 28. Jesus está falando, né? Da construção de uma torre. Jesus fala da renúncia, que nós temos que renunciar para segui-lo, e ele faz uma comparação, usando o seguinte exemplo. Capítulo 14 de Lucas, versículo 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que a acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo, esse homem começou a edificar e não pôde acabar. O contexto em que Jesus fala isso é sobre a renúncia. Se você, irmãos, quer ter uma vida com Deus, se você quer ter uma vida cristã, já comece a fazer as contas, porque vai ser uma vida de renúncia. Você vai ter que ignorar essas pessoas que zombam de você, não deixar de amá-las, mas você não vai poder dar ouvido para elas. Ao contrário, você vai precisar orar para que elas também venham para a igreja glorificar ao Senhor. É essa atitude. Então faça as contas, para que você não saia envergonhado. E a zombaria começa então na vida, Neemias começa a fazer a zombaria, lá no versículo 3 do capítulo 4. E estava com ele Tobias o amonita e disse, ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derribará facilmente o seu muro de pedra. Tobias ele pega forte, né? Olha lá, vocês vão construir um muro, mas uma raposa vai derrubar. E é assim também conosco, irmãos, quando nos propomos a fazer algo para Deus, ou até mesmo em algum projeto na nossa vida secular, há vozes que tentam nos parar, há vozes que tentam nos desanimar, mas nós temos que fazer como Moisés fez, né? Quando ele chegou diante do mar, para frente mar, lá atrás os egípcios, lá do monte, mas ele marchou porque Deus falou, diga ao povo que marche. Nós não podemos perder o alvo. Nós não podemos deixar que essas vozes tirem o nosso foco, que é Cristo. Jesus falou, eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e delas sou conhecido. Quando nós temos comunhão com Deus, nós ouvimos e discernimos qual é a voz que está falando conosco. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. Jesus nos conhece. E delas sou conhecido. Elas também me conhecem. Elas conhecem a minha voz. Ouçam somente a voz do bom pastor, que é Jesus Cristo. E diante da zombaria, do escárnio, Neemias, mais uma vez, versículo 4 do capítulo 4, ele fala, ouve ao nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e dá-nos por presa na terra do cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que se irritaram na presença dos edificadores. Porém, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Irmãos, o povo estava tão contagiado pela liderança de Neemias, que é um homem de Deus, que não deu ouvidos à zombaria. E houve complô.
Lá no versículo 8, e ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para desviarem o seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Quando nós estamos realizando um grande empreendimento, nós precisamos vigiar. Oração e vigilância. Jesus falou, orai e vigiai. Orai e vigiai. Mas quando ouviram que havia um complô de várias pessoas ali para guerrear contra aquela obra, algumas pessoas ficaram com medo. Versículo 10. Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Então imagine, irmãos, Neemias enfrentando tudo isso. Primeiro, essa dificuldade nos recursos, a oposição, e agora, mesmo em Judá, algumas pessoas já estão ficando desanimadas. Versículo 11, disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disso, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos. Agora passa a haver uma ameaça de morte. Quantos já não sofreram, em prol da obra de Deus, ameaças de morte? Mas Jesus falou, olha, aquele que perder a sua vida por amor a mim, ganhá-la-á. E aquele que quiser ganhar, perde. Ou seja, a nossa prioridade, irmãos, é a obra de Deus, é o reino de Deus. Versículo 12, sucedeu que vindo os judeus que habitavam entre eles 10 vezes nos disseram, de todos os lugares tornarão contra nós. Mas olha aqui a atitude de Neemias. Então eu pus guarda nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos. E pus ao povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E aqui nós aprendemos uma lição. Quando Neemias ouve que haveria um ataque, ele põe guarda nos lugares baixos, que é o lugar mais vulnerável, não é? Então, na nossa vida existem lugares vulneráveis. Nós temos fraquezas. Temos ou não temos? E nesses lugares baixos nós temos que fortalecer mais. Temos que colocar a guarda. Mas Neemias, ele não faz só isso não. Ele coloca também a guarda nos lugares altos. Aquilo que você acha que você está bem, irmãos, vigia também. Você pode falar, não, nessa área aqui eu estou tranquilo, eu estou nadando abraçada. Não. Seja vigilante. Nós temos que ter guardas nos lugares baixos e nos lugares altos. É quando que nós temos uma grande vitória, é que temos que dobrar a nossa vigilância. Ou seja, sede firmes e constantes no Senhor. Firmes e constantes no Senhor. E a outra lição que nós aprendemos aqui nesse versículo. Ele pôs ao povo pelas suas famílias. Irmãos, entre você na brecha pela sua família. Você é responsável por guardar a sua família. Olha o versículo 14. E olhei e levantei e me disse aos nobres, aos magistrados e aos restantes do povo, não os temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. É a mesma palavra que diz o Senhor. Pelejai pelas vossas mulheres, pelos vossos maridos e pelas vossas casas, porque nós estamos em tempos maus. Hoje nossos filhos estão sujeitos aos ataques que o inimigo tem produzido. E os ataques do inimigo, eles são assim, ludibriantes, né? Eles tentam ludibriar os nossos jovens, e por que não até os mais de idade, né? O inimigo tem uma fantasia para qualquer tipo de idade. O inimigo, ele engana qualquer um. Ele tem um disfarce para qualquer tipo de idade. Portanto, irmãos, vamos pelejar pela nossa família. Versículo 17. Os que edificavam o muro, os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma mão, com uma das mãos fazia a obra e na outra tinha as armas. Olha lá. A ameaça era tão grande que o camarada estava trabalhando com uma mão e com a outra mão ele estava segurando a arma.
Isso é vigilância. E a Bíblia nos ensina isso também lá em Efésios, no capítulo 6. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tomai sobretudo as armaduras de Deus. E quais são as armaduras de Deus? Lá Efésios narra, né? O escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, calçados os pés na preparação do Evangelho, orando e vigiando em todo o tempo. E são as nossas armas espirituais para que tenhamos vitória sobre o inimigo. E a diferença é que nessa batalha nós temos na frente o nosso general, que é Jesus Cristo. E é Ele que peleja por nós, irmãos. A Bíblia fala: achegai-vos a Deus, Ele chegará a vós. Resistir ao diabo, Ele fugirá de vós. Nessa batalha nós temos garantia de vitória, porque Jesus está conosco. O Rei dos Reis está conosco. A Bíblia fala no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, por isso eu não vou temer, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Mas, irmãos, quando eu creio em Deus verdadeiramente, eu procuro andar em comunhão com o Senhor, vigiando, orando, guardando a palavra, testemunhando, glorificando ao Senhor. É isso que se espera de quem anda com Deus, guardando a nossa família. Neemias, ele está preocupado, olha, cuide da sua família. Versículo 20 do capítulo 4. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco, e o nosso Deus pelejará por nós. Irmãos, eu tenho que tocar buzina na minha casa. De vez em quando eu faço isso lá em casa. Toco a buzina lá. Como é que eu toco a buzina? Eu vou lá no quarto, ajoelho, já começo a orar. Aí daqui a pouco a Magda chega, ajoelho do lado. O Mateus vem, ajoelho do lado. Nós temos que tocar essa buzina, juntar ali, vamos orar. A vitória está aí, irmãos, é quando nós buscamos a Deus em oração, em família, não só aqui na igreja, mas lá em casa, nós já começamos a adorar ao Senhor. Quando nós fazemos isso, Deus peleja por nós. Por que tem que orar? Porque é na oração que você demonstra o quanto você confia em Deus. É tão bom orar de madrugada, e eu muitas vezes não oro. Mas já houve ocasião que Deus me chamou, você vai orar. Há poucos dias, Deus me chamou 2 noites seguidas para orar, 3 da manhã. 3 horas, senti, acordei, não é muito comum eu 3 horas acordar sem sono, né? Então só podia ser Deus mandando eu orar. Aí eu fui orar, meu Deus, o que será, né? Aí eu entendi, acho que um dia depois, que lá no trabalho uma pessoa chegou até mim e falou: Denilson, chegou triste, né? Aí eu falei: você está com algum problema? Eu vou ler uma palavra para você. Aí eu li aquela palavra, e aquela palavra, para a glória de Deus, o alimentou. E daqui a pouco ele trouxe o irmão dele, que nem trabalha conosco, né? Eu trouxe meu irmão aqui também, para você trazer uma palavra para ele. Glória a Deus, né? E aí eu entendi por que Deus tinha me chamado na madrugada. Então, irmãos, a oração é um segredo, porque Deus quer falar conosco. Deus quer sentir a nossa dor, quer ouvir da nossa boca, ou dos nossos lábios, ali no nosso íntimo. Ainda que você não fale, mas você pense, fale com Deus as suas dores. Ele quer restaurar a tua vida, Ele quer restaurar a tua família, Ele quer restaurar o teu casamento. Deus quer pelejar por nós. Nós, irmãos, como igreja de Deus, a Bíblia fala, Jesus falou: olha, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E nós somos igrejas de Deus, nós somos edificados como morada de Deus em espírito. O Espírito Santo de Deus habita em mim e habita em você. Se você é templo do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus habita em você. E quando você é templo do Espírito Santo, você tem autoridade na tua mão, a ponto de você orar por uma pessoa e ela ser curada. Você orar por uma pessoa e ela ser liberta. Você orar por uma família e aquela família ser restaurada. Você orar por uma causa impossível aos homens, mas Deus resolver, porque Ele é o Deus que realiza
aquilo que parece impossível aos nossos olhos. Mas para isso, temos que ter a fé, como teve Neemias. Lá no capítulo 5, nós vamos encerrar já. Capítulo 5, Neemias, quando nós olharmos para esse livro aqui de Neemias, nos seus 12 capítulos, nós vamos ver que Neemias, 13 capítulos, nós vamos ver que Neemias, ele foi nomeado governador lá de Judá. Então ele vai realizar ali uma grande reforma. Além de realizar a reconstrução dos muros, que embora houvesse muitas oposições, a Bíblia fala que o muro foi reedificado em 52 dias. E olha que eram muros altos, porque era a segurança de Judá. Então lá no capítulo 6, versículo 15, acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Mas durante a obra que Neemias estava fazendo, ele sofreu, além de oposições, tentações. Olha lá no capítulo 6, versículo 3. Versículo 2. Sembalate e Gesem mandaram dizer-me, vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias do vale de Ono. Porém tentavam fazer-me mal. Então, tentavam tirar Neemias da obra. Vem aqui com a gente, vem se congregar aqui. E essa proposta você recebe também, irmãos. Que isso, vem aqui. Não vai na igreja domingo, não. Vem na festa. Você vai todo domingo na igreja. Vem aqui. Toma isso, toma uma cervejinha aqui comigo. Não faz mal. Olha aqui essa revista. Uma vez só não tem problema. Assiste aqui esse filme. Não tem problema nenhum. Então nós, na nossa vida espiritual, nós temos as provações de Deus e sofremos as tentações. E a Bíblia fala que ninguém de Deus é tentado, mas nós somos tentados quando somos atraídos pela nossa natureza pecaminosa. E tem alguém por trás, o inimigo das nossas almas, que fomenta também essa tentação. E a Bíblia fala que nós temos que resistir às tentações. E Neemias, ele tem um discernimento e reconhece que aquilo era mal para a vida dele. Versículo 3. E enviei-lhes mensageiros a dizer, faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E do mesmo modo enviaram a mim 4 vezes, e da mesma forma lhe respondi. Então a tentação, ela não veio uma vez só, não, irmãos. Ela veio, veio uma vez, veio mais 4 vezes, e Neemias resistiu. Versículo 5. Então Sambalate, ainda pela 5ª vez, me enviou seu servo, com uma carta aberta na sua mão, na qual estava escrito, entre os gentios se ouviu, e Gamuz diz, tu e os judeus intentais rebelar-vos, então edificas o muro, e tu te farás reis deles, segundo essas palavras. Então, olha quanta oposição, quanta arma forjada para que aquela obra parasse. Mas Neemias, lá no versículo 8 fala, porém eu mandei dizer-lhe, de tudo que dizes coisa nenhuma sucedeu, mas tudo o teu coração o inventas, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Seja na oposição, seja na tentação, seja na luta, busque o auxílio do Senhor. Busque o auxílio do Senhor. Capítulo 7, versículo 5. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias, e achei o livro de genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito. Então, Neemias, depois que ele conclui a reforma do muro, ele vai colocar em ordem agora a vida social, o registro da história de Judá. Irmãos, tudo que Deus faz por nós deve ser um registro daquilo que Deus é na nossa vida. Israel, quando tinha vitória, eles levantavam altares para demonstrar que Deus tinha sido com eles naquela vitória.
E nós, da mesma maneira, irmãos, nós temos que levantar essas bandeiras em nossa vida e declarar que até aqui o Senhor nos ajudou. Nós temos que lembrar de tudo que Deus tem feito por nós. Isso é gratidão. E quando nós temos um coração grato, Deus há de fazer mais ainda por nós. E tudo aquilo que Deus quer fazer por nós é para que o nome dele seja honrado e glorificado. Tudo que Deus fez aqui na vida de Neemias foi para que o nome do Senhor fosse exaltado e glorificado. E todas as nações ali do Oriente reconheceram que havia um Deus em Israel. E quando Deus fazer na sua vida essa obra de reedificação, de reconstrução, de restauração, a sua vizinhança, a sua parentela vai ver que Deus é contigo. Eu quero nessa hora pedir para que a igreja se levante. Vamos orar. Vamos fazer aquilo que Neemias não cansou de fazer, que foi orar.